Salve, pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Nami, economista comportamental. Estou aqui para bater um papo com vocês nessa Semana Mundial do Investidor, que vai do dia 2 ao dia 8 de outubro, e queria falar um pouco com vocês sobre várias coisas aqui interessantes com relação a investimentos e, claro, também com relação a comportamento. Eu estou aqui a convite do time do Cicobi Caio de Mogiana, a quem eu aproveito aqui para agradecer a oportunidade, mas vamos lá ao que interessa, né? Vou falar um pouco com vocês sobre economia comportamental, vou falar um pouco sobre investimentos, vou falar um pouco sobre cooperativismo, né, que é a razão dessa nossa conversa, a razão desse nosso bate-papo, e, claro, também como é que esse comportamento ele acaba influenciando as nossas decisões de investimento e, finalmente, né, o que a nossa cooperativa tem a oferecer em termos de possibilidades, em termos de novos cenários, em termos de produtos e serviços que são oferecidos especificamente para você, cooperado. Para você que está me assistindo aí nas gravações e nos compartilhamentos, eu já te deixo aí meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Te dou muitos agradecimentos por acompanhar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. E te digo mais, eu sei que pouco mais, pouco menos de uma hora não é suficiente para você conseguir esgotar talvez as tuas dúvidas, as tuas curiosidades. Já te convido, procure o time da cooperativa, procure o seu gerente, o seu gestor, fale sobre esse assunto. E se quiser falar comigo, se ficar alguma dúvida especificamente com relação ao que a gente vai conversar aqui, fica à vontade, a cooperativa tem os meus contatos, eu estou 100% à disposição para poder te atender e te ajudar a cooperar e evoluir cada vez mais. Primeiro, uma observação, né, que é uma curiosidade que a maioria das pessoas tem, seja sobre a ótica de investimentos, ou seja, sobre qualquer outro cenário. O que é a economia comportamental? Qual é a importância da economia comportamental no nosso cotidiano e nas nossas decisões, entre as quais as decisões de investimento? Muito se sabe sobre a economia convencional, que às vezes são tantas planilhas, são tantos textos, tantos números, tantos conteúdos, às vezes, não tão acessíveis e rebuscados, que acaba tendo uma certa dificuldade ou um certo distanciamento das pessoas com relação aos seus benefícios e às suas características. Porém, a economia comportamental, que é uma ciência relativamente nova, se comparada à economia convencional, ela vem a mostrar para nós como é que é o nosso comportamento, como é que o ser humano se comporta com relação a decisões econômicas, com relação a decisões financeiras, com relação a decisões de investimentos de uma forma geral. O ponto é mais ou menos assim. Para que você possa qualificar cada vez mais os seus investimentos, para que você possa diversificá-los cada vez mais, é importante notar um aspecto interessante que são os hábitos, tá? O ser humano, sob a sua ótica fisiológica, ele tem uma característica muito forte de tentar fazer sempre as mesmas coisas de uma mesma maneira, de uma mesma forma. Isso é da natureza humana, isso é uma forma que o nosso sistema tem de conseguir economizar energia, e tem uma frase muito interessante sobre a ótica de comportamento que fala assim: a maneira com que o ser humano faz uma coisa é a maneira com que ele faz todas as outras. Logo, com o nosso comportamento com relação a investimentos, ele não é diferente. E tem uma máxima aplicada aí pelos principais investidores mundiais, em seus diferentes ramos, a gente pode estar falando aí de investimentos com maior risco ou com menor risco, que diz assim: conhecimento é poder. Então, quando a gente consegue unir essas duas coisas, falando especificamente sobre como o conhecimento é poder e qual é a minha habilidade de buscar e conhecer coisas e cenários diferentes, isso para diversificação de carteira, para a busca de novas possibilidades, para conhecimento de novas soluções, isso é fundamental. Porém, nós temos que contrariar o nosso senso habitual. Por quê? Se o ser humano tem o hábito de fazer as coisas sempre da mesma forma, sempre utilizando o mesmo caminho, pode existir aquela tendência de alguns produtos ou serviços ou soluções que nós gostamos mais. Mas, na verdade, é uma questão de costume, é uma questão de hábito. E para quebrar isso, a gente sempre recomenda aquela fórmula que não é uma ciência exata, não é uma fórmula mágica, mas te convido a dedicar 15, 20 minutos da sua semana a conhecer novas possibilidades, a conhecer novos caminhos, a buscar entender o que novos cenários podem trazer para você. Na ótica de investimento, se você dedica ali alguns minutos por semana
para conhecer, para buscar, para pesquisar, para falar sobre as novas possibilidades, a tendência que você tem no médio e longo prazo é, no mínimo, ter um estudo mais apurado da sua possibilidade de investimentos, ter uma carteira mais diversificada, ter mais gosto por aquilo, porque vai te trazer mais proximidade, e entender o real significado das coisas, porque pensando no dinheiro como sendo um meio e não especificamente como um fim, quanto mais eu diversifico essa carteira, quanto mais eu amplio essas possibilidades, melhores são os cenários. E com o cooperativismo especificamente, isso absolutamente não é diferente. Se você está me assistindo agora, muito provavelmente, claro, você faz parte aí do quadro de associados da Crédito Mogiana, mas pode ser que você tenha pessoas próximas, familiares, ou você compartilhou esse vídeo, essa nossa conversa com alguém que não conheça especificamente o cooperativismo. E é mais ou menos assim, né? Dos quase 8 bilhões de pessoas que nós temos no planeta, pouco mais de 1,5 bilhão de pessoas são ligadas a alguma espécie de cooperativa. Nós podemos estar falando aí de cooperativas financeiras, habitacionais, de saúde, de educação e por aí vai. Mas é interessante notar o seguinte: se o cooperativismo, aí falando especificamente do cooperativismo financeiro, né, que não é a forma absolutamente perfeita de capitalismo, mas ela é a mais justa, ela é a mais inclusiva, ela é a mais igualitária, ela é bastante interessante quando você olha, ainda que friamente, sob aquela ótica do custo-benefício. Por quê? No cooperativismo financeiro, diferente de instituições financeiras convencionais, você tem uma particularidade muito poderosa, que é: quanto mais você usa, mais a sua cooperativa cresce, mais você tem um impacto positivo com relação aos seus resultados, ao resultado da sua cooperativa, da sua comunidade, das pessoas que fazem parte dessa união. A cooperativa financeira e o cooperativismo, de uma forma geral, ele trabalha sobre o aspecto de sinergia, ou seja, a união de pessoas com um objetivo comum, querendo trazer resultados, prosperidade e caminhos. E o mais interessante, uma cooperativa, ela não objetiva lucro. Então, os seus resultados potenciais, eles são canalizados para quem é o dono da cooperativa, para quem realmente interessa, que é você cooperado. Então, fica aqui o convite para você conhecer um pouco mais da sua cooperativa, independente de você ser um iniciante, já ter ali uma certa caminhada no cooperativismo, mas pesquise, estude, converse, fale sobre, conversa com o time aí da Crédito Mogiana, que com toda certeza, quanto mais você conhece, quanto mais você amplia o seu conhecimento sobre cooperativismo, maiores são as possibilidades de prosperidade, as possibilidades de bons caminhos, de bons investimentos e de crescer em sinergia com todas essas pessoas que, junto com você, fazem parte aí dessa caminhada. E com relação a isso também, eu queria te falar sobre aquilo que é fundamental para uma cooperativa, aquilo que faz com que uma cooperativa funcione e consiga cada vez mais ter os seus benefícios irradiados para você, para as pessoas que compartilham com você da cooperação, com a sua comunidade, que é o capital social. O capital social é aquela parte que o sócio investe na sua cooperativa com o objetivo de ter produtos, serviços, soluções, resultados, sinergia. Então, quanto mais você conseguir contribuir com o seu capital social, quanto mais você conseguir desenvolver e crescer o seu capital social, além de um ótimo investimento, quando você olha sob a ótica de um curso mais longo, você está ajudando a fortalecer a sua cooperativa e fazendo com isso com que os gestores da cooperativa, com que as pessoas próximas consigam cada vez mais trazer para você benefícios, trazer para você novos produtos, novos serviços. Então, pensa no capital social como um investimento direto, porque você está aportando recursos que no futuro vão ser revertidos novamente para você. Pensa no capital social como um benefício coletivo, porque quanto mais os associados, quanto mais as pessoas que fazem parte resolverem investir na sua cooperativa, mais forte, mais soluções potencialmente ela tem condição de trazer para todos nós que somos associados dessa iniciativa fantástica e também para toda a comunidade de uma forma geral, porque, como já disse para você, mas é sempre importante enfatizar, quantos maiores os benefícios que uma cooperativa pode trazer, eles são revertidos diretamente
para aquela comunidade, para aquele conjunto de pessoas ali que ela costuma atuar. Mas aí você pode me fazer uma pergunta. Márcio, vem cá. Se o cooperativismo ele é tão bom, ele é tão inclusivo, ele é tão igualitário, ele é tão interessante, por que você falou que pouco mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são cooperativistas e os outros? Essa razão entre 1 bilhão e pouco e quase 8 bilhões de pessoas que não são. Aí entra uma coisa muito interessante, que essa nossa conversa aqui, aproveitando a Semana Mundial do Investidor, ela serve para quebrar um pouco para você, que é a importância de compartilhar o conhecimento, a importância de falar sobre soluções, a importância de falar sobre novas possibilidades, ou o que a gente chama aí, em termos comportamentais ou não, de resiliência financeira, que é a capacidade de encontrar novos caminhos, de encontrar novas soluções que vão trazer para nós prosperidade, para nós, para nossa família, para as pessoas que são importantes, trazem para nós mais prosperidade, mais cenários positivos. Então, o conhecimento, quando ele é transformado em poder, quando ele é transformado em discussões saudáveis, quando ele é transformado em ponderações, ele tem um potencial muito forte de trazer tudo isso para nós. Então, a resiliência financeira, ela passa muito pela possibilidade de entender novos cenários, quebrando alguns limitadores. Como, por exemplo, falando um pouco sobre o aspecto comportamental, né, do ser humano especificamente. É muito comum a pessoa dizer assim: eu não gosto de determinada coisa, tal investimento não é para mim. Muitas das vezes, quando a nossa mente diz eu não gosto, eu não tenho interesse, isso para mim não funciona, tem ali um quê de precisar conhecer um pouco mais. Porque pela própria natureza humana, nós temos a tendência, é óbvio que tudo que eu falo aqui tem muitas exceções, mas só por uma reflexão, eu tenho uma tendência muito forte de abraçar aquilo que eu já conheço, aquilo que é comum para mim, e de distanciar aquilo que eu considero como diferente, eu considero como novo, eu considero como estranho, talvez. A gente pode colocar essa palavra entre aspas. Mas entendendo isso como uma reação puramente fisiológica, literalmente de preservação, vale contrariar esse instinto natural e buscar cada vez mais conseguir entender quais são esses estranhamentos, o que eu posso fazer para diminuir isso, e para isso não tem absolutamente nenhuma fórmula mágica. Essa fórmula mágica, ela passa especificamente por quê? Por conhecimento. Pode ser que você estude uma determinada solução financeira, um determinado investimento, converse sobre ele, discuta sobre ele, e chega à seguinte conclusão: realmente isso não é para mim, realmente para mim não faz sentido. Que, aliás, uma pergunta muito comum, né, que acontece aí em palestras, workshops, conversas sobre investimentos é: qual é o investimento ideal para mim? E eu respondo sempre, ou quase sempre, na seguinte linha: o investimento ideal para você é aquele que faça sentido, que tenha aderência com a sua perspectiva de futuro, que faça você dormir tranquilamente, que faça com que você consiga acompanhar aquele dinheiro fazendo a função primordial dele, que é trabalhar para você, para alavancar cada vez mais a prosperidade. Uma das características fundamentais da decisão investidora é que ela jamais, em tempo algum, ela deve ser transformada num tormento, ela deve ser transformada num peso, ela deve ser transformada em algo que te tire a tranquilidade. A primeira maneira de fazer isso é o conhecimento. E a segunda maneira, que vem logo na esteira ali, logo caminhando em segundo lugar, é: eu vou operar, eu vou trabalhar com coisas que façam sentido para mim. Cada pessoa, cada família, ela tem o seu tempo, ela tem a sua cultura, ela tem as suas características. Então, o buscar soluções não significa necessariamente adotá-las, mas sim conhecê-las e saber que aquela pode ser uma possibilidade para o momento presente, para o momento futuro, quebrando aí, né, que é um dos princípios da resiliência financeira, né? Quebrando aí alguns paradigmas e algumas questões, como não falar sobre dinheiro, trabalhar com a constituição de carteiras e situações baseada em opiniões de terceiros e faltando um pouco do conhecimento primordial. Em resumo, quanto mais você fala sobre dinheiro,
quanto mais você fala sobre prosperidade, quanto mais você discute a importância do dinheiro com as pessoas próximas, com as pessoas que são importantes para você, mais sólidas, mais interessantes e mais pujantes vão ficar as suas decisões de investimento. Porém, é interessante notar, né, falando aí dessa figura do comportamento, que a própria decisão de investimento, eu estou falando especificamente do núcleo familiar, de pessoas próximas, ela tem que romper uma barreira inicial. Porque quando você fala em investir, sinceramente, né, vem junto comigo aqui, qual dessas palavras ela tem uma atratividade maior? Independente da maturidade, independente da senioridade, independente da característica da pessoa. O que é mais divertido? O que é mais atrativo? Gastar ou guardar? Eu não sei, evidentemente, a sua resposta, porque você está assistindo comigo aqui a uma gravação, mas eu posso te dizer por experiência que em 70%, 80% dos casos, a palavra gastar, ela ganha de goleada, tá? Mais ou menos aí, pouco mais, pouco menos de 20% de pessoas têm opção, têm a atratividade pela palavra guardar. Por quê? O gastar, muitas das vezes, ele está embutido em realizações de poder, de mérito, de características, diminuição de ansiedade, por aí vai. E o guardar, inconscientemente, ele traz embarcado uma diminuição de poder de compra, uma diminuição das possibilidades dos momentos atuais. Então, um convite interessante até para estimular os investimentos futuros, os investimentos de médio e longo prazo, é ressignificar isso de uma forma muito simples, que é, por exemplo, trocar a palavra guardar por gastar mais e melhor no futuro. Olha que curioso. Quando eu penso em guardar dinheiro, talvez a atratividade não seja tão interessante, principalmente para quem está começando numa caminhada, que acha que é longe demais, distante demais, tempo demais, ainda mais quando a ansiedade vem embarcada junto desse processo. Mas quando eu penso assim, eu estou fazendo um investimento para poder gastar mais e melhor no futuro, concorda comigo que essa atratividade ela não acaba aumentando um pouco? Ela não acaba ficando um pouco mais interessante? Então, a economia comportamental ela nos ensina, ao longo dessa caminhada, exatamente essas características, que são dar significados diferentes a outras possibilidades, a outros cenários. E quando você une isso ao cooperativismo, né, essa mistura ela fica bastante interessante, porque é uma sociedade de pessoas que está preocupada com o seu futuro, que está preocupada com o crescimento de pessoas, porque não é uma sociedade de capital, isso é muito interessante, ela é uma sociedade de pessoas, e esse crescimento, ele pode trazer para você um impacto induzido muito positivo, porque além do ganho com seus investimentos, que são direcionados por profissionais qualificados da melhor forma possível, você tem também as possibilidades do crescimento da sua cooperativa, da diversificação de produtos e, claro, como já disse para você e vou repetir mais algumas vezes ao longo dessa conversa aqui, o impacto positivo dentro da tua comunidade, dentro das pessoas, junto das pessoas que fazem parte com você dessa iniciativa, dessa caminhada. O cooperativismo financeiro, em particular aqui o Sicoob Cred Mogiana, ele pode trazer para você, e traz para você, alguns benefícios muito interessantes, como o renda fixa, o RDC, a LCI, o LCA, e também, claro, os benefícios da previdência privada. Vou falar um pouquinho, bem en passant com você sobre cada um deles, né? Por exemplo, vamos começar a falar um pouco sobre previdência privada. Quando você adquire ali soluções, pensando numa aposentadoria, pensando num projeto de futuro, pensando em ter uma otimização do seu imposto de renda, pensando em projetos do chamado médio e longo prazo, né? No passado, não tão distante, quando se falava em aposentadoria, quando se falava em futuro, a perspectiva não era tão boa. Por quê? Tecnicamente falando, né, as pessoas viam a aposentadoria sob um aspecto muito negativo, seja por condições de saúde, seja por falta de visibilidade de futuro, e isso tem uma característica muito forte do momento econômico que o Brasil viveu há alguns anos atrás. Se você que está me assistindo, você tem aí pouco mais de 40, 45 anos,
você vai saber, e se você tem menos que isso, você vai me ouvir contar essa história e pode confirmar com as pessoas que estão próximas a você, que têm essa idade, ou pesquisa sobre. Mas nós vivemos aqui no Brasil, durante pouco mais, pouco menos de 20 anos, um período de inflação muito alta. Tá? A inflação chegou a 2 dígitos, chegou ao ponto de, num determinado dia, se você recebesse uma quantia em espécie, vamos dizer, não era real a moeda, mas só para contextualizar para você, se você recebesse R$ 90, R$ 100, perdão, no início do dia e deixasse para gastar no dia seguinte, aquele dinheiro valia 5, 6% menos. Então você dormia com R$ 100 e potencialmente acordava com uma nota ali que tinha um poder de compra de 95, R$ 94. Ok, esse período de inflação mais acelerada, de inflação mais alta, ele se foi. Ou pelo menos ela está controlada ou razoavelmente reduzida. Mas existe uma coisa que fica na memória das pessoas, e a economia comportamental estuda bastante isso, que é a memória inflacionária. Então, durante 3 ou 4 gerações, dependendo do estudo, considerando cada geração com 25 anos, as pessoas terão uma coisa chamada memória inflacionária, que é pensar a curto prazo, ter uma taxa de ansiedade um pouco mais alta, não ter uma preocupação com perspectiva de futuro, não olhar o horizonte de 10, 15, 20, 25 anos como sendo factível ou plausível, e soluções financeiras como, por exemplo, a renda fixa, a LCI, a LCA e principalmente a previdência privada, elas vêm para desmistificar isso, para mostrar para você que existe sim uma excelente possibilidade de investir em futuro de uma forma racional, de uma forma controlada, de uma forma inteligente, com uma carteira diversificada, gerida por profissionais com cada vez mais escala e volume, porém sempre se preocupando com o quê? Com a qualidade das soluções levadas para os cooperados. Então, converse especificamente com o teu gestor, com o teu responsável pela carteira, converse com o profissional da cooperativa e discuta sobre os benefícios da previdência privada. Tem soluções que são melhores para quem quer otimizar o imposto de renda, tem soluções que são melhores para quem quer otimizar a diversificação de investimentos. O produto, ele é customizado e preparado de acordo com as suas características, com o seu desejo de futuro. Porém, quanto mais você fala sobre, quanto mais você conhece, melhor vai ser essa constituição e preparo para conseguir gerar os resultados que são necessários para a sua prosperidade, para a sua felicidade e, claro, para a prosperidade da sua família e das pessoas que são importantes para você. Um outro benefício bastante interessante é o renda fixa, né? Pouca gente sabe. No Brasil, nós temos alguns produtos que, culturalmente, eles são atrelados aos investimentos, mas o fato de estar inserido na cultura não significa que não se possa buscar outras soluções e buscar também as características que são mais interessantes com relação a esse produto. Por exemplo, no caso do renda fixa, né? Ele pode ser pré-fixado, ele pode ser pós-fixado, normalmente indexado ao certificado, ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é aquela taxa de juros que é paga pelo sistema convencional, então faz com que o seu dinheiro, ao longo do tempo, ele fique protegido da inflação. Ele é considerado um investimento líquido e com baixo risco de mercado, tá? Tem bastante flexibilidade com relação ao tipo de aplicação, então você pode fazer aplicações sem carência, com uma carência um pouco maior, e com isso tabular ali o resultado, a taxa de juros que você vai receber, os impostos, né? Principalmente o IOF, o imposto de renda. Quanto mais tempo a sua aplicação fica lá disponível, menores são esses impostos, a indexação deles vai reduzindo ao longo do tempo, ou seja, quanto mais tempo você dedica para o seu investimento, menor vai ser o imposto que vai ser pago no final. Você pode programar até para poder gerar um hábito com relação a essas aplicações, ou seja, eu posso dedicar ali uma quantia mensal, uma quantia quinzenal, uma quantia semestral, seja o que for, para já criar aquela cultura de investimentos. Aliás, em termos de comportamento, vale fixar para você o seguinte: o hábito, ele é muito importante para galgar esse resultado. Então, se você cria o hábito de fazer investimentos regulares, de fazer investimentos ao longo do tempo, né, mensalmente, quinzenalmente, semanalmente,
Essa cultura de investimentos, ela vai proporcionar para você o efeito multiplicador do dinheiro, que é cada vez mais esse dinheiro trabalhar para você, trazer os seus resultados e criar aquele hábito de reservar uma parte da sua renda, de reservar uma parte do seu resultado, para que possa gerar benefícios para você, para que possa gerar benefícios para sua família e para as pessoas que são próximas e importantes. E o mais interessante, que talvez você não saiba, e se sabe, vale bastante a pena reforçar. Os investimentos na cooperativa, no caso da renda fixa, do LCI, do LCA, eles têm a garantia do FGCOP, que é o Fundo Garantidor do Cooperativismo. Em suma, é um fundo criado, tá, com o objetivo específico de resguardar os seus investimentos, no caso de alguma intercorrência, no caso de algum fato de mercado que venha a impactar o futuro aí da sua cooperativa, embora essa probabilidade ela seja bastante baixa, porque o cooperativismo ele vem crescendo e se desenvolvendo no país ao longo dos últimos anos aí de forma incessante, porém, até R$ 250 mil por CPF, os seus investimentos em qualquer uma dessas modalidades, ele fica garantido. Então, é uma forma de você ter rentabilidade, de você projetar o seu futuro, ainda ter uma segurança ali, no caso de alguma demanda ou de alguma necessidade. Então, é importante que você conheça essa característica do fundo garantidor, porque às vezes você faz opção por investir por 5 anos, 10 anos, 20 anos, aquele dinheiro que você constituiu aí durante a sua caminhada profissional, durante as oportunidades que surgiram para você ao longo da vida, e quanto mais você tiver maturidade de conseguir de conseguir saber que está resguardado também, além do próprio crescimento e da pujança da cooperativa, você também está resguardado por um fundo garantidor, isso te traz aí muito mais segurança e tranquilidade, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho de uma forma derivada também interessante, que são as letras de crédito imobiliário e das letras de crédito do agronegócio, ou seja, as LCIs e as LCAs. Quando você investe em letras de crédito imobiliário, você está ajudando a fomentar o mercado imobiliário nacional, é um fundo incentivado, e por derivação, quando a gente fala de LCA, você está colocando o seu dinheiro, você está se associando ali a iniciativas ligadas ao agronegócio. Toda vez que se cria um fundo, pensando nesse caso, né, que são as chamadas letras, elas têm um incentivo muito forte e, por isso, trazem na sua essência algumas vantagens bastante interessantes, algumas coisas que ajudam a desenvolver e crescer aquele setor ou aquela área e beneficiam a você, como investidor, para que você possa cada vez mais colher os frutos dessa parceria e dessa confiança que você depositou naquela iniciativa na hora que você resolveu se tornar investidor da modalidade. Tanto no caso da LCI ou da LCA, são aplicações consideradas com muito baixo risco de mercado, porque tem uma liquidez bastante interessante, elas têm um volume, uma escala e uma cultura, devido à demanda e às características do país também, cada vez mais com pessoas e instituições aderindo a essas novidades e possibilidades. Elas trazem a vantagem da isenção de imposto de renda e de IOF, especificamente para pessoas físicas, tá? Tem uma rentabilidade diferenciada. Você pode fazer uma comparação, conversa aí na sua cooperativa com relação às vantagens de rentabilidade em relação a outras modalidades de renda fixa. Tem também uma vantagem muito interessante, aqui vale até um parêntese, né? Quando a gente fala que conhecimento é poder, é muito interessante notar que quando você faz uma aplicação num fundo, tá? Seja ele qual for, eu não estou entrando aqui no mérito, mas muitos fundos têm uma coisa chamada taxa de administração, que o fundo nada mais é do que uma união de pessoas para poder colocar capital dentro dele, e ali tem um conjunto de profissionais, normalmente altamente especializados, que são destinados a gerir aqueles recursos de uma forma unificada. Logo, existe uma taxa, existe um custo para que essas pessoas exerçam esse papel. No caso da LCI e da LCA, eles não têm taxa de administração. Então, esse custo que estaria embutido dentro dessas operações, ele é revertido diretamente também como vantagem, como resultado,
para que você consiga ter mais rentabilidade, para que você consiga ter mais resultados. Lembrando, quando você une a isenção de IR e IOF, a possibilidade de aplicação para pessoa física, né? E também a grande vantagem, a coisa muito interessante, que é o baixo risco de mercado devido à popularização e à diversificação, é um tipo de investimento, é um tipo de solução que vale a pena ser conhecida e pode ser um componente importante para que você consiga diversificar a sua carteira, trazendo na sua essência aí melhores resultados, resultados cada vez mais interessantes. Recapitulando para você, se você está chegando aqui nesse momento, mas ou se pegou o vídeo num determinado momento, eu sou o Márcio Nami, sou economista comportamental, estou aqui a convite do pessoal do Cicobi Caia de Mogiana para falar um pouco de economia comportamental, para falar um pouco de cooperativismo, para falar das possibilidades de investimento que existem na sua cooperativa, dos benefícios do cooperativismo de uma forma geral, comemorando aí junto com você, junto com a cooperativa, essa Semana Mundial do Investidor, né, de 2 a 8 de outubro desse ano. E o Dia do Investidor, gente, é todo dia. Quanto mais nós criarmos a cultura do investimento, da diversificação, da prosperidade financeira e, finalmente, de fazer o dinheiro trabalhar para você, de fazer o dinheiro gerar recursos para você, isso é muito forte, isso é muito poderoso e isso é o que te traz a verdadeira liberdade, porque a liberdade ela está sempre pautada em escolhas. A exemplo disso, né? Vou dar uma reforçada com você aqui com relação aos conceitos cooperativistas, ao cooperativismo de uma forma geral. Na maioria das vezes, em mais de 95% dos casos, o cooperativismo, em vários locais do mundo, ele surgiu em razão de necessidade. Pontos onde a sociedade não era atendida, necessidade das comunidades, lacunas que existiam e precisavam ser superadas. E a saída sempre foi cooperação. Se você observar, se você olhar alguns estudos ou alguns cenários aí do mundo, você vai perceber que sociedades que têm o cooperativismo como essência, que caminham junto com atividades de cooperação, elas têm um melhor IDH, têm uma melhor qualidade de vida, têm uma propensão a uma preocupação coletiva maior, têm um serviço social, de uma forma mais ampla, atrelado à qualidade. Quando você une isso às características do cooperativismo financeiro, que o cooperativismo financeiro nos últimos 15, 20 anos no Brasil, na América Latina de uma forma geral, mas falando especificamente no Brasil, ele veio maturando, ele veio trazendo soluções, produtos e serviços, praticamente todos os produtos e serviços do mercado financeiro convencional, só que com uma vantagem. A reversão e o impacto desses produtos e serviços, o resultado financeiro deles, revertido diretamente para quem é o dono, para quem é o cooperado, para quem faz a sua cooperativa crescer. Então, lembra lá no início da nossa conversa, se você está me acompanhando aqui desde o início dessa caminhada, você vai ver que o nosso capital social, ele é o sangue, ele é o que faz a cooperativa crescer e se desenvolver cada vez mais. E é quando o cooperado diz assim, eu acredito na minha cooperativa, eu confio na minha cooperativa, eu quero que a minha cooperativa cresça. Porque, sob qualquer ângulo, aí falando com você, especificamente que já tem o DNA investidor, né? Qual é a grande vantagem de uma cooperativa? Simples, quanto mais você usa, mais você ganha. Sob qualquer ângulo que você observe, né, numa instituição, olha que curioso. Quanto mais eu tenho produtos, quanto mais eu tenho serviços, quanto mais eu tenho soluções da cooperativa, mais ela tem um giro financeiro mais interessante. Então, eu posso estar falando aí de dezenas, centenas, milhares de pessoas com um objetivo comum, com uma sinergia comum, e essas pessoas proporcionam às suas comunidades, às pessoas que acreditam nessa cooperação, uma solução bastante interessante, que é a consciência de que quanto mais eu uso, quanto mais eu me envolvo, mais eu ganho. E isso só pode trazer para essas comunidades, para essas pessoas, um impacto bastante interessante. A única barreira que tem, a gente não pode falar só de, de vitórias e coisas boas, mas é uma barreira facilmente superável, é uma palavra chamada desconhecimento.
porque tem um princípio, né, bastante comum que diz assim: ninguém sente falta daquilo que não conhece. Então, te convido, né, você que já tem aí a característica do DNA do investimento, de fazer o dinheiro trabalhar para você, de trabalhar cada vez mais no caminho de prosperidade, eu te convido a falar sobre cooperação, a conhecer um pouco mais sobre cooperação, a entender as soluções que o cooperativismo pode trazer para você, não só sob a ótica de investimentos, mas também sob a ótica de qualquer outro setor ligado a produtos e serviços que lhe façam interesse. E uma coisa curiosa, não sei se você já teve essa oportunidade, se não teve, e se já teve, eu te convido a reforçá-lo, né? Procure os profissionais da cooperativa, conversa um pouco sobre cooperativismo, porque nós somos, a cooperativa em si, ela é uma sociedade de pessoas. Então, a preocupação com as pessoas, a busca por resultados com essas pessoas, ela está no DNA. Então, são pessoas muito bem preparadas, muito bem qualificadas, prontas a falar sobre soluções, sobre possíveis soluções, sobre cenários, sobre perspectivas, sobre tudo aquilo que possa trazer para você caminhos mais suaves, soluções para a sua família, para as pessoas que são próximas e importantes. É interessante notar que quando se fala de investimentos, o investimento ele é sempre um meio, né? Ele é um meio para que você possa atingir o seu sonho, ter mais tranquilidade financeira, ter um futuro melhor, dar mais conforto para as pessoas que são importantes, trazer mais segurança para você, fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Então, quando você atrela esse sonho, essa característica, esse desafio ao cooperativismo, à cooperação, fatalmente você consegue transformar isso em quê? Consegue transformar isso em resultados. Só que o cooperativismo, a cooperação, para que ela funcione muito bem, é importante que se fale sobre ela, que se busque discutir, que se busque ponderar e, principalmente, que se busque conhecer. Olha só, ao longo desse nosso bate-papo aqui da Semana Mundial do Investidor, nós falamos um pouquinho sobre o cooperativismo, falamos um pouco sobre o capital social, que é a razão de ser de uma cooperativa, né, que é a forma de acreditação que o cooperado tem para somar na sua cooperativa. Falamos sobre a importante resiliência financeira, os desafios que tem com relação a comportamento, como é que esse comportamento ele pode somar para nós, ou ele pode ser um problema se não for muito evidenciado ou muito provocado. As características do investimento em renda fixa, né? Como é que a renda fixa é importante para planejar o meu futuro, para resguardar o meu dinheiro, para fazer com que o dinheiro não seja corroído pelo processo inflacionário ou qualquer outro cenário. As letras de crédito imobiliário, as LCIs, as letras de crédito do agronegócio, as LCAs, que são soluções e caminhos aí também atrelados à cooperação, onde você contribui para setores importantes da nossa economia e, claro, também tem a rentabilidade atrelada a isso, atrelada a esse cenário. O nosso bate-papo aqui, eu estou chegando aqui ao fim da nossa conversa, mas te convido a olhar principalmente um ponto interessante. Você vai perceber que, como eu te disse aqui no início do vídeo, que eu trabalho há mais ou menos 20 anos com economia comportamental, e dá para se perceber o seguinte: quando eu mudo o meu comportamento, eu mudo os meus resultados. Sob a ótica das possibilidades financeiras, o cooperativismo, embora não seja uma alternativa perfeita, ela é a mais justa, é a mais igualitária, é a mais inclusiva, é a mais inteligente forma de exercer o capitalismo aí no seu sentimento mais pleno e fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você de uma forma inteligente. Mas se eu puder contribuir para você com algumas provocações ou com mais algumas provocações, eu te diria assim: se desafie, procure conhecer coisas novas, procure conhecer caminhos novos, por mais diversificada, por mais experiência que você tenha com relação ao preparo e à constituição da sua carteira de investimentos, conheça outras alternativas, converse sobre, entenda os cenários. Em resumo, provoque-se, porque quanto mais você se provocar, quanto mais você conseguir se desafiar,
potencialmente melhores vão ser os seus resultados, melhor vai ser o seu legado pessoal, melhor vai ser o seu legado aí para a sua família, para as pessoas que são importantes. Então, se eu quero buscar caminhos e resultados diferentes, é importante que eu pesquise sobre eles, que eu fale sobre eles, porque no pior cenário, o que vai acontecer? Eu vou pesquisar, eu vou conhecer alguma coisa, eu vou tentar algum caminho que eu vou chegar ali e vou dizer, não, isso para mim não fez sentido, isso para mim não funciona, porém, ele deixou de ser um caminho desconhecido e passou a ser uma possibilidade que para mim naquele momento não faz sentido. Se você for reparar, se você for buscar perceber, quantas coisas ao longo da vida, ao longo da tua história, da tua caminhada, elas não faziam sentido em determinado momento e passaram a fazer sentido no futuro, às vezes não tão distante. Porém, se você não tivesse conhecimento com relação àquela solução ou àquele caminho, muito provavelmente você deixaria aquela possibilidade ou aquela alternativa passar, não é mesmo? Então, pense diferente para buscar resultados diferentes, converse com os profissionais da tua cooperativa, conheça mais sobre os investimentos ligados ao cooperativismo e, claro, ao cooperativismo como um todo, porque é, é um caminho que, independente do setor ou área, vem trazendo aí para as comunidades e para as sociedades ao longo do tempo cada vez mais soluções, cada vez mais cenários positivos. E te agradeço aí por compartilhar esse momento comigo na Semana Mundial do Investidor, tá? Grande abraço a você, cooperado do Cicobi Crédito Mogiana. Obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua atenção. E reforço, se você tiver alguma dúvida, se quiser complementar algo, procure os profissionais da cooperativa, ou se quiser falar alguma coisa especificamente com relação ao que foi discutido aqui, o time da cooperativa tem os meus contatos, fique totalmente à vontade para mandar e-mail, para conversar, para tudo aquilo que for necessário para que nós consigamos cada vez mais gerar resultados e possibilidades positivas aí para todos nós, ok? Até a próxima e mais uma vez aí, meu muito obrigado.